Coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos em oração na Tua presença, nesta segunda-feira, primeira segunda-feira do ano de 2022, e nós temos, meu Deus, a alegria, o prazer, a gratidão de estarmos aqui, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, buscando, meu Deus, o Teu favor, a Tua bênção, pois sabemos, meu Deus, que o que faz a diferença na vida de uma pessoa é a bênção do Senhor. São as decisões que nós tomamos a fim de agradá-lo e que atraem o favor, a bênção do Senhor. Eu peço, meu Deus, abençoa cada um que já nesse início de ano tem compreendido, meu Deus, a linha da mensagem, da palavra profética para 2022. Que tem compreendido, meu Deus, que esse ano vai exigir mais. Esse é um ano onde o Senhor já disse que vai nos esticar. Onde seremos, meu Deus, levados, forçados a um crescimento, a um desenvolvimento. Por isso, meu Deus, nós precisamos estar abertos às mudanças, meu Deus, às rupturas, à entrega que o Senhor requer. Senhor, nos guarda de perdermos o tempo, o time das oportunidades. Não nos deixe, meu Deus, cegos em relação às oportunidades que o Senhor tem nos dado a cada culto, a cada mensagem, a cada direção, cada culto, meu Deus, cada palavra. São oportunidades que nós temos de crescer um pouco mais, de evoluir, de ajustar, de efetuar mudanças, meu Pai, mas quando entramos por essas portas e saímos da mesma forma, vivendo da mesma maneira, tendo a mesma atitude, estamos desprezando esse tempo, não estamos reconhecendo as oportunidades. E depois não podemos reclamar dos resultados, da falta de resultados. Então, eu peço, meu Deus, um coração sensível à Tua voz, uma mente focada, nos guarda das distrações. Oro por aqueles, meu Deus, que aproveitam essa janela do término do propósito da mudança, para o início dos meus projetos de conquistas, para viajar, para, meu Deus, fazer as suas viagens, o que não há nada de errado nisso, tirar suas férias, mas os guarda, Senhor, das distrações espirituais. Nós não podemos descansar do Senhor, mas descansar no Senhor. Então, meu Deus, guarda o Teu povo, nos dê uma mente focada, que aonde cada um estiver, meu Deus, aqueles que se ausentaram momentaneamente do templo, que não se ausentem da Tua presença, que mesmo, Senhor, distante do templo, como Daniel estava na Babilônia, mas nunca se esqueceu da fé, do seu Deus, do que aprendeu, orava com as janelas abertas para Jerusalém, deixando claro, meu Deus, que tudo aquilo que ele recebeu de instrução, de direção, acerca do seu Deus, não foi esquecido, mas ele manteve no centro da idolatria, num lugar, meu Deus, onde ninguém temia o Senhor, ele permaneceu íntegro,
ele preservou a sua integridade espiritual, ele se manteve, meu Deus, separado, consagrado. Ajuda-nos, meu Deus, ajuda o teu povo, guarda o teu povo nesse início de ano, meu Deus, de ser roubado, de ceder a impulsos, desejos, vontades. Guarda, meu Deus, o teu povo de comer aquilo que vai contaminar, beber aquilo que vai contaminar, mas que continue se alimentando da palavra, se enchendo do Espírito. Meu Deus, sustenta o teu povo e nos guarda, Senhor, de todo tipo de roubo e distrações. Eu consagro esta reunião, Senhor, entrego tudo nas tuas mãos e tomo posse de um trabalho poderoso. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus, amém. Eu serei 10 vezes mais o quê? Incomparável, 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais ousado, mais corajoso, mais capaz, né? Com 10 vezes mais visão, discernimento, 10 vezes mais próspero, mais saudável. E faça a lista do 10 vezes mais, né? O que será 10 vezes mais na sua vida? Faça a lista e declare todos os dias, em nome de Jesus. Podem sentar por gentileza e vamos abrir aqui em Daniel 1. Versículo 1 na NAA, que diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei.
Então, Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias e Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Diga comigo, 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência de 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre eles não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Não foram achados outros como esses 4 jovens. Ou seja, eles eram incomparáveis. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Muito bem. Deus tem anunciado para este ano um favor acelerado. Nós vamos ver muitas pessoas, a exemplo desses jovens, se destacando e literalmente passando na frente de muita gente. Eu pedi que você repetisse, 10 dias, para frisar, para afirmar e mostrar exatamente isso, que em tão pouco tempo, em apenas 10 dias, já se podia ver um resultado diferente. Já se podia ver uma diferença na aparência desses jovens. Em apenas 10 dias já estavam melhores do que todos os outros. E isso não é outra coisa senão esse favor acelerado da parte de Deus. Deus quer nos favorecer altamente, poderosamente e de forma acelerada. Mas nós vamos falar muito, vamos bater continuamente naquilo que foi a chave para o sucesso desses jovens e que continua sendo a chave para o sucesso de qualquer pessoa. A decisão.
a decisão de preservar a vida espiritual, a decisão de não se contaminar, a decisão de agradar a Deus, a decisão de colocar o agradar a Deus acima de qualquer coisa, vontades, prazeres, desejos. Porque não foi fácil para esses jovens, né, tomarem essa decisão de se abster do que havia de melhor. O que havia de melhor estava sendo oferecido a esses jovens. Só que eles tinham algo bem certo dentro deles. Ninguém pode dar mais do que Deus. Ninguém pode dar mais a uma pessoa do que Deus. Então, quando uma pessoa realmente acredita nisso, ela não se vende. Ela recusa aquilo que para muitas vezes é irrecusável. Ela rejeita aquilo que na visão de muita gente, né, é irrecusável. Porque ela tem valores bem estabelecidos. Ela tem princípios bem estabelecidos. Esses jovens se colocaram como pessoas diferentes. Eles tinham uma identidade, a qual nós vemos aqui que foi feito ali um trabalho. O objetivo era descaracterizá-los, remover deles a cultura deles, a fé que eles tinham. O trabalho que foi feito, que seria feito ao longo desses 3 anos, era arrancar, tirar deles tudo aquilo que eles haviam recebido de instrução, de direção acerca de Deus, da sua fé em Deus. Então, para mim é muito forte o fato desses jovens passarem a viver no centro da idolatria, num lugar onde tudo era consagrado a ídolos, e não se contaminarem. Até os nomes foram trocados. Eles receberam nomes ligados às divindades da Babilônia. Então, era uma luta para tirar, roubar a identidade deles, fazer com que eles se esquecessem quem eram e a quem pertenciam. Mas você vai ver em todo o livro de Daniel que eles, apesar de terem aprendido a língua dos babilônios, a cultura, eles continuavam vivendo de acordo com o padrão de Deus. Eles não foram aculturados, eles não se moldaram, né, ao sistema, ao padrão da Babilônia. A decisão de não comer a mesma comida e beber da mesma bebida era essa declaração, né, em alto e bom tom: o que me dá prazer, o que me satisfaz, o que me alegra, não é o que satisfaz, o que alegra, o que dá prazer a todos vocês. Quando Daniel tomou essa decisão, e os 3 jovens, seus 3 amigos aqui, podendo imitar os demais, a maioria, sabiamente, né, tomou como referência Daniel. Alguém que
estava num nível acima, porque partiu dele. Você vê que ele recebeu mais. Ele, além de se tornar 10 vezes mais sábio que todos os encantadores, sábios da Babilônia, ainda recebeu o dom de interpretações. Por quê? Porque ele teve a iniciativa, partiu dele. Então Daniel era aquela pessoa que estava no nível acima, e os 3 jovens, né, buscaram alguém que estivesse acima deles para ter como referência, como modelo. Né? Eu vou me cercar de pessoas que me desafia a ser melhor. Eu não vou me relacionar, me envolver, nem imitar pessoas que estão no mesmo nível ou no nível abaixo. Eu quero alguém que me desafie a ser melhor. E esse alguém era Daniel. E quando decidiram fazer o que Daniel estava fazendo, estavam optando pelo mais difícil. Não estavam escolhendo, né, a facilidade, a comodidade, o conforto. Estavam decidindo pelo difícil. Fazer algo que não foi fácil. Se não é fácil para nós hoje, não foi fácil para eles. Não foi algo fácil para esses jovens conviver com gente que estava ali, né, ter à sua frente as melhores iguarias e ouvir de tantos, né, a mesma coisa, que aquela comida era maravilhosa, aquele vinho era fora do comum, e dizer não, negar, renunciar, todos os dias ter a oportunidade de fazer o que todo mundo estava fazendo, comer o que todo mundo estava comendo, mas dizer não à sua carne, não às suas vontades, não aos seus impulsos, viver diferente. Então assim, todo mundo quer ter o resultado que Daniel e esses 3 jovens tiveram. Todo mundo quer se tornar alguém incomparável, né? Superior. Todos nós queremos esse resultado. Mas nós temos que entender isso já, nesse início de ano. O que de diferente nós estamos fazendo? Quais decisões sacrificiais já tomamos? O que mudou na nossa rotina, estilo de vida? Porque se nós iniciamos o ano tendo o mesmo padrão, o mesmo comportamento, pensando, falando, agindo da mesma forma, sem nenhuma decisão sacrificial tomada, sem nada de novo e de diferente estabelecido em nossas vidas, o tempo vai passar e nós vamos continuar no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas, no mesmo nível que nós estamos. E ainda que uma pessoa esteja hoje abençoada, se ela terminar o ano no mesmo nível, ela vai terminar frustrada. Frustrada por quê? Porque há um anseio dentro de cada um de nós por mais. Há um anseio por mais. Todo mundo quer uma vida que progride, que cresce. E se nós olharmos para esses jovens, nós veremos que a vida toda desses jovens foi de crescimento. Deus sempre estava levando eles para uma honra e uma glória maior. Porque é o natural, é a vereda do justo. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais. Ele está numa crescente, ele cresce a cada dia. Ele fica melhor a cada dia. Mais sábio, mais entendido, mais profundo,
mais ousado, mais forte, mais corajoso, mais abençoado, mais próspero. Assim tem que ser o nosso caminhar, a nossa jornada crescente, progressiva. Todo mundo quer isso. Mas não são poucas as pessoas que começam um ano sendo as mesmas pessoas. E essa decisão de não se contaminar, de fazer diferente, de se colocar como uma pessoa incomum. Não, eu não vou ser mais uma pessoa comum, que faz o que todo mundo faz, o que a maioria faz, que vive como a maioria vive. Tem que ser tomada. E agora, é nesse início de ano. Muitos ainda não entenderam isso. E aí está o perigo. Não reconhecer o tempo da oportunidade. A procrastinação. Nós já falamos aí de pesquisas que falam, né, que mostram que a maioria das pessoas, na terceira semana do ano, ou seja, ainda no primeiro mês, já desistiram daquilo que elas mesmas se propuseram a fazer. As decisões tomadas não foram mantidas. Porque muitos sabem exatamente o que fazer. Até decidem momentaneamente, mas falta essa consistência que nós vemos nesses jovens. Nem sempre tomar a decisão é tão difícil, mas manter, sustentar, é onde está o desafio, né? Às vezes num culto, você ouve uma palavra e você decide, não, eu vou fazer assim, eu vou agir dessa forma. Eu vou chegar em casa e vou ter esse comportamento, eu vou agir dessa maneira, eu vou tratar os meus familiares dessa forma. Você toma muitas decisões. Naquele momento, né? No calor ali da palavra, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou me disciplinar, eu vou fazer isso, aquilo, né? Eu vou mudar a minha alimentação. A decisão é mantida até o estômago roncar muitas vezes, né? A vontade surge, depois que a vontade surge, a pessoa já passa por cima daquilo que ela mesmo se propôs a fazer. E se Deus vai nos esticar, nos alongar, significa que para crescermos não podemos fugir da dor. Não podemos rejeitar a dor. Alongar dói, esticar dói. Nós temos que aprender a gostar dessa dor que nos leva para mais. É o que a Bíblia fala sobre a disciplina. A disciplina, no seu início, não traz nenhuma alegria, nenhum prazer. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. Me leva a viver o que eu quero viver, o que eu sonho viver. No início, não tem nenhum prazer. Ela não traz nenhum prazer. Ao contrário, só dor. Mas essa é uma dor que traz recompensa, que vale a pena suportar. A dor da mudança, a dor da disciplina, a dor, sabe, de fazer coisas que seu corpo, sua carne não está habituada. Tome essas decisões. A chave para se ter sucesso é tomar as decisões difíceis, que custam, que vão exigir uma entrega, uma renúncia. Não se iluda. A bispa disse que nessa fase, né,
nesse início de ano, ela sempre recebe as mensagens, os mesmos tipos de mensagem, de pessoas dizendo que se iludiram, que se enganaram, que perderam tempo, perderam oportunidades, que terminaram o ano frustrados porque se distraíram, relaxaram, deram a sua carne, mas não deram ao espírito, semearam na carne, mas não semearam no espírito, e deixaram de viver a promessa, deixaram de avançar para níveis mais altos. Quantas pessoas que têm tido a oportunidade com essa palavra, com essa promessa, né, de terminar o ano incomparável, de terminar essa década, né, num nível nunca antes imaginado. Mas é assim que muitos vão sendo roubados. Amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã eu tomo essa decisão, amanhã eu começo, amanhã, depois, e o tempo vai passando. E eu quero que você deixe isso entrar no seu espírito. Em pouco tempo você já pode estar melhor. Em pouco tempo, em apenas 10 dias, já se podia ver uma diferença. Era visível a diferença. Estar desfrutando de um relacionamento muito mais íntimo. Conhecer a Deus como você não conhece. Você pode, em pouco tempo, ter uma expansão mental, né? Deus te dá uma criatividade, uma inteligência, uma sabedoria, uma capacidade que você não tem. Mas não é fazendo a mesma coisa. Não é agindo como você, né, já estava habituado. É rompendo. É indo além, é fazendo mais. É tirando da sua vida tudo aquilo que pode prejudicar esse crescimento, contaminar a sua vida espiritual. Em nome de Jesus, não perca o tempo da oportunidade. Deus quer nos favorecer altamente e rapidamente. Você não precisa esperar chegar no final do ano de 2022 para viver um outro resultado. Você já pode começar agora, nesse início de ano. Já em janeiro, começar vivendo, né, esse favor sobrenatural, exponencial. Agora, é fato. Se nós não tomarmos decisões que vão doer, que vão custar, né, que vão deixar a nossa carne desconfortável, porque quer ter certeza de que você está avançando, crescendo, responda se a sua carne está confortável ou se ela vive, né, bem confortável. As pessoas que estão crescendo são aquelas que não estão fazendo o que é fácil, o que gosta, que continuamente estão exigindo mais de si mesmas. Estão exigindo mais, que perseguem, né, a excelência, um padrão mais elevado. E o padrão elevado é o padrão de Deus. Então, em nome de Jesus, é tempo de você crescer, de você alongar, esticar, exigir mais de você mesmo, sair do nível mental, intelectual que você está, do nível de relacionamento que você tem com Deus. Você pode e deve ser mais profundo. A própria bispa disse aqui que já tomou decisões, porque entendeu
que a vida de oração que ela vinha tendo não é suficiente para esse tempo. Ou seja, ela vai agredir, ela vai intensificar, vai colocar mais força. Aí você pensa, né? O anjo desta igreja entendeu que a vida de oração dela, que possivelmente está bem acima, né, da vida aqui, de todos nós, não é suficiente. Ela precisa de uma entrega maior. E nós? E eu? E você? Vamos continuar no mesmo ritmo, na mesma toada? Eu tenho visto a bispa nas reuniões orar e pedir a Deus que desperte a igreja, para que haja uma assiduidade maior, para que as pessoas tirem um dia para jejuar. Essas decisões já foram tomadas? Você já colocou na tua agenda os períodos do dia que você, a exemplo de Daniel, vai parar para orar, vai parar tudo para ter um momento com Deus? Já organizou sua vida dessa forma? Ou vai continuar fazendo o que a maioria faz? Correndo para lá e para cá, no ativismo, né? Dependendo da sua capacidade, da sua força, da sua sabedoria natural. Quantas pessoas que, se não se despertarem, vão ver esse ano passar? Muita gente, né, se levantar poderosamente e ela vai ficar para trás. Inclusive, numa reunião interna, a bispa disse isso, que percebe, discerne pelo Espírito que muitos não vão, né, permanecer, não vão resistir, porque Deus assim, vai nos esticar. E quem não está aberto a esse crescimento, a esse desenvolvimento, vai ficar para trás. Não vai resistir, não vai aguentar. Então é tempo de uma profunda devoção. Estreitar o relacionamento com Deus. Se você já havia feito muitos cortes, faça mais. Faça mais. Se você já vinha se separando, separe-se ainda mais. Se você já vinha se consagrando, consagre-se ainda mais. Se você já é uma pessoa de oração, ore mais. Se você já tem o hábito de ler, de meditar na palavra, se aprofunde nisso. Invista ainda mais na sua vida espiritual, porque foi a decisão de preservar a vida espiritual que possibilitou a Daniel e esses jovens esse crescimento exponencial, esse desenvolvimento surpreendente. Ao final do tempo determinado, esses jovens foram levados à presença de Nabucodonosor, foram interrogados com perguntas difíceis. Nabucodonosor testou a sabedoria deles, questionou, fez perguntas difíceis, e esses jovens se mostraram entendidos em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios. O que era difícil para muitos, para eles, não foi. Não foi. Só que isso não foi de graça. Essa profundidade, esse discernimento, essa visão, essa sabedoria, teve um preço. Não veio de graça, não veio do nada, né? Então, se eu quero me tornar uma pessoa incomparável, irreconhecível, para os outros, para mim mesmo, eu preciso, mais do que depressa, para ontem, já trilhar um caminho. Já estabelecer aí o meu percurso. O que eu vou fazer de diferente, que eu não costumava fazer, saia
do conforto. Saia do comodismo. Sabe? Coloca no papel ali aquilo que você vai fazer de diferente, porque Deus está à procura disso. De pessoas incomuns, pessoas que não fazem o que a maioria das pessoas fazem. Que levam Deus a sério, as coisas de Deus com a devida seriedade. Que realmente priorizam a Deus. Pessoas que não se vendem, não negociam seus valores, não são influenciados pela cultura, mas influenciam. Esses jovens impactaram o rei Nabucodonosor, eles impactaram a Babilônia, eles não sofreram a influência daquela cultura, não perderam a sua identidade, a atitude deles e o comportamento deles atraiu admiração desse rei. Nabucodonosor chegou a se curvar diante de Daniel, porque viu Deus na vida dele. Viu que havia algo especial. Esse homem recebeu o título de alguém que tinha o Espírito dos Santos Deuses, uma inteligência extraordinária. Ele era conhecido. Existe um homem, tem um homem em quem há o Espírito dos Santos Deuses, que possui uma inteligência extraordinária. Era como se referiam a Daniel. Ele era irrepreensível. Quando fizeram o decreto dizendo que não se podia adorar a outro Deus por 30 dias, fizeram justamente porque não acharam defeito, falha, falta alguma em Daniel. Procuraram, vasculharam e não acharam falta. A saída foi inventar um decreto que proibisse, qualquer pessoa de orar ao seu Deus. É a única maneira de pegarmos ele, na lei do seu Deus. Vamos proibir de fazer o que habitualmente ele faz. 3 vezes o dia, ele se curva com as janelas abertas para Jerusalém e ora ao seu Deus. E é interessante isso, eles tinham certeza que dessa forma iriam pegar Daniel. Por quê? Porque tinham certeza que Daniel não iria abrir mão, daquilo que o levou a um lugar tão alto. Se ele ocupava uma posição alta, era porque ele vinha dependendo de Deus. E as suas decisões sempre, com o objetivo de agradar a Deus. Então, quando ele sofreu essa pressão, ele fez o que costumava fazer. Ele não se curvou. Ele não abriu mão desse direito. E aí foi quando levaram para o rei que ele estava desrespeitando aquele decreto e não houve como impedir, que ele fosse jogado na cova. Deus permitiu, mas nós conhecemos a história. Deus fechou a boca dos leões e de lá ele saiu ainda mais honrado, ainda mais abençoado, porque assim, Deus não nos livra das pressões, Deus não nos livra dos desafios, mas quando você decide honrar a Deus, Deus age em todas as situações para o seu bem. Aquilo que vem para mal, que se levanta para prejudicar você, Deus transforma aquilo em bênção, Deus converte aquilo em bênção. Você sai melhor de todas as situações. Você nunca perde por agradar a Deus. Você perde quando você não é honesto com você mesmo, passa por cima da sua consciência, se vende, se curva às pressões, nega a sua fé, aí você perde. Então pega
o exemplo desses jovens, já nesse início de ano, tome as decisões que vão deixar sua carne desconfortável. Exija mais de si mesmo. E em pouco tempo verão já uma diferença em você. Em pouco tempo. Em 10 dias já se podia ver que ele estava melhor. Os 4 jovens aqui estavam melhores do que todos os outros. Então ainda nesse mês você já pode se destacar no seu trabalho, na sua empresa. Você já pode se destacar no meio em que você está. Você já pode, nesse início de ano, viver esse favor acelerado. O trunfo desses jovens foi ter tomado a decisão no início daquele tempo, daquele ciclo. Logo quando chegaram, já entenderam o que deviam fazer e não hesitaram, não procrastinaram, não perderam tempo para depois fazer como muita gente faz. Agora eu entendi, agora que eu já perdi tempo, né, que eu vivi de forma negligente, irresponsável, agora eu vou levar Deus a sério. Não. Tem gente que no final do ano quer recuperar o tempo perdido, as oportunidades desprezadas, quer reverter os resultados negativos. Mas muitas vezes a pessoa assim, até vive ali a glória de Deus, mas é claro que não dá para ter o resultado de uma pessoa que está ali continuamente plantando a boa semente, que começa o ano da forma certa. A bispa disse algo forte nesse domingo. As pessoas que poderiam, que sabiam que deviam estar na vigília do ano novo, encerrando e começando o ano na presença de Deus, e preferiram dar a sua carne, foram cegadas pelo diabo, pensando que essa decisão não afetaria a sua vida, afetou o seu ano. A bispa disse, as pessoas que sabiam que deviam estar, que poderiam, e sabiam que deviam estar e não estiveram, não tem como ter um ano poderoso. Ela pode agora se humilhar, se arrepender, se voltar para Deus, mas sabe aquela palavra que foi dita a Esaú, não teve como alterar a sua decisão. Nós temos que tomar muito cuidado com as decisões que nós tomamos, porque elas podem definir a nossa vida, definir o nosso ano. Depois, o Esaú amargamente chorou, tentou reverter, mas ouviu que não tinha como alterar aquela decisão. Então, eu estou falando de pessoas que já viveram, em outros anos, fizeram a coisa certa, terminaram e começaram de joelhos, mas se distraiu, relaxou, se perdeu espiritualmente, preferiu dar a sua carne e não começaram bem o ano. Essa decisão pode ter definido o ano de muita gente. Pode ter definido. A pessoa pode até se humilhar, se voltar para Deus, reverter algumas consequências dessa negligência, mas não tem como ter o mesmo resultado daquelas pessoas que tomaram a decisão de começar da forma certa e, claro, se manter Deus no centro, se manter Deus como prioridade. Não adianta eu ter essa decisão e depois o resto do ano fazer tudo errado. Então tem que manter as pessoas que estão onde devem estar e que permanecerem onde
o Senhor quer que elas estejam fazendo aquilo que o Senhor quer que elas façam, elas vão viver o melhor ano das suas vidas. E outros, lamentavelmente, já começaram mal o seu ano, mas não tem saída, não tem alternativa, né? É se humilhar, se arrepender e reverter o que pode dessa atitude negligente, né? Incrédula. Porque se eu realmente acredito no que a Bíblia diz, no que ela ensina, eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida sempre. Tudo primeiro para Deus. Eu vou levar Deus, a minha vida espiritual, com muito rigor, com muita seriedade. Quem não leva a sério porque não acredita, acha que não é bem assim, né? E ainda tem muito da cultura, do padrão desse mundo. E onde precisa fazer como esses jovens. Decidir romper e estabelecer o padrão de Deus em suas vidas. Em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Com seus olhos fechados. Pode parecer radical demais. É o início do ano. Nós só estamos iniciando o ano, mas o trunfo desses jovens foi terem tomado a decisão que tomaram já no início. Já no início. Eles não perderam tempo. Eles não fizeram experiências. Já no início, eles compreenderam que não podiam seguir o curso da maioria. Fazer o que todo mundo estava fazendo. Comer da mesma comida, beber da mesma bebida. E decidiram, nós vamos fazer diferente. Nós vamos na contramão. O que todo mundo faz não serve. Não é para mim. Se coloque como uma pessoa separada, consagrada. Nós precisamos, né? Saber quem somos, a quem pertencemos. Nós não somos qualquer um, você não é qualquer um. Você não pode se ver dessa maneira. Aqueles jovens sabiam quem eram e a quem pertenciam. Conheciam a Deus e não trocaram por nada. Conheciam e temiam o Senhor e não o trocaram por absolutamente nada. Quem conhece a Deus realmente não o troca por nada. Quem realmente conhece a Deus sabe que ninguém pode dar mais do que Deus. Quem realmente conhece a Deus e já o provou, já o experimentou, é capaz de renunciar e dizer não a qualquer tipo de oferta, de proposta, de tentação. Por isso que nós temos que nos aprofundar nesse conhecimento. Conheça Deus. Invista na sua vida espiritual. Você só será uma pessoa livre e forte
uma identidade forte, se conhecer a Deus. Muitos aceitam menos porque ainda não se conhecem. E por que não se conhece? Porque não conhece a Deus. Aceitam qualquer coisa porque não tem identidade, a sua verdadeira identidade. Você descobre quando passa a se relacionar com Deus, quando conhece a Deus intimamente. Esses jovens conheciam a Deus. Não se esqueceram do seu Deus mesmo numa terra distante. Não negaram o seu Deus, mesmo diante de tantas ofertas. O que havia de melhor na Babilônia estava sendo oferecido, mas eles conheciam algo melhor, muito melhor. Eles conheciam a Deus. Não se surpreenderam com os manjares do rei, o vinho do rei, porque conheciam algo superior. Quando você cede às tentações, cede ao pecado, cede à sua carne, quebra princípios, é porque você não conhece a Deus intimamente, profundamente. Então, ore a Deus por esse conhecimento, por essa profundidade. Diga: Senhor, eu preciso de um conhecimento revelado. Me ajude a ir mais fundo, meu Deus. Me ajuda a conhecê-lo intimamente, de forma profunda e revelada, meu Deus. Me ajuda a viver nesse padrão alto. Me ajuda, meu Deus, preservar a minha integridade espiritual e dizer não a tudo aquilo que vier para afetar a minha vida espiritual e me distanciar do Senhor. Ajuda-me, Deus, a viver como separado, consagrado ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, a viver num nível de excelência, de integridade espiritual, que dê condições ao Senhor de me levar para mais, e fazer na minha vida e por meu intermédio aquilo que nem mesmo eu imagino. Esses jovens não imaginaram que pudessem ir tão longe, mas quando simplesmente decidiram agradar o Senhor, quando decidiram preservar a vida espiritual, deram condições a Deus de os levar a lugares altos. Deus quer levar o seu povo a lugares altos, mas são pessoas de caráter forte, de valores e princípios inegociáveis, pessoas que influenciam e não são influenciadas, pessoas que não se rendem ao sistema e à cultura desse mundo, pessoas que são capazes de arriscar a vida, mas não abrem mão daquilo que acreditam. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor nos dê esse caráter forte, essa fé convicta. Nós precisamos de convicção de fé, Senhor. Nós precisamos de valores e princípios bem fundamentados. Nós precisamos, meu Deus, dessa disposição para pagar o preço certo, de fazer o que é certo, o que o agrada, mesmo que isso custe a nossa carne,
custou demais para esses jovens. Ver todos os demais tendo aquela variedade, o que havia ali de melhor para comer e beber, e eles nos legumes, na água. Não foi fácil, Senhor. Resistir ao cheiro, resistir à vontade, resistir ao desejo. Não foi fácil. Mas esse preço, meu Deus, pago com resiliência, com determinação, levou esses jovens à condição de superiores, incomparáveis, melhores, 10 vezes melhores do que todos os outros. Então, Senhor, que nesse início de ano cada um esteja tomando essa decisão de pagar o preço certo, de se disciplinar, de se reeducar, de fazer o que é difícil, que custa a sua carne, de parar de apresentar desculpas e justificativas para não agir, não fazer o que sabe que tem que ser feito, porque no final das contas o prejuízo é da própria pessoa. Quem tem justificativa, quem tem desculpas, nunca tem firmes razões. Então que ela opte, meu Deus, por firmes razões. Quando uma pessoa paga o preço certo, ela pode fazer reivindicações, ela pode entrar na tua presença com ousadia e requerer a diferença, até porque o Senhor mesmo diz que faz a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve ao Senhor e não serve. E está aqui, Senhor, bem nítido, de forma nítida e clara a diferença desses jovens para todos os demais. O Senhor os elevou, o Senhor os levou a um nível, a um padrão altíssimo. Senhor, nos ajuda. Eu declaro que esse vai ser o ano da vida dessa pessoa. O ano, meu Deus, em que ela vai crescer, se desenvolver de forma sobrenatural. Eu declaro, meu Deus, ela 10 vezes mais sábia, profunda, com visão, meu Deus, com discernimento, com capacidade, com habilidades. 10 vezes mais, meu Deus, capacidade, habilidade, criatividade. Que ela termine, meu Deus, esse ano no nível nunca antes imaginado. Não apenas não vivido, mas, Senhor, não imaginado. Que ela viva o que ela nunca imaginou viver. Que ela viva o que ela nunca sonhou viver. Em nome de Jesus. É o que eu profetizo sobre a vida de todos que estão, meu Deus, bebendo desse Espírito. Tomando esses jovens como uma referência, como um exemplo a ser seguido. Mas que já nesse início de ano, ela possa se destacar, porque em apenas 10 dias, meu Deus, a partir daquela decisão já se podia ver a diferença. Então, que ela termine esse ano vivendo o que ela nunca imaginou viver, mas que os resultados já se possam, já se possa comprovar, perceber nesse início, Senhor, de ano, porque nós cremos nesse favor acelerado. Eu tomo posse desse favor acelerado sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, que em pouco tempo ela já possa estar, meu Deus, desfrutando de resultados maiores, para a honra e para a glória do seu nome. Eu te agradeço, Deus. Te agradeço por esse dia, te agradeço por essa palavra, pela palavra profética para 2022. E agradeço, meu Deus, por essa unção que está sobre nós, a unção de 10 vezes mais.
E eu tomo posse de todos se tornando incomparáveis e irreconhecíveis, inclusive para si mesmos. Obrigado por tudo, Deus, nós te amamos. Amém.